Olá pessoal, tudo bom? Então nessa videoaula eu vou mostrar como fazer análise de dados utilizando o Excel através de tabelas dinâmicas. Então a gente vai usar a tabela dinâmica do Excel basicamente para contar o número de respostas que a gente tem de categorias e também para fazer os cruzamentos entre questões, correto? Bom, então para isso eu já tenho um banco de dados aqui de uma pesquisa que foi aplicada, né, onde tem algumas questões, a idade da pessoa, os sexos, pratica atividade física regularmente, se pratica quantos dias na semana, então isso aqui só respondeu quem marcou sim, e principal motivo de escolha do curso. Então basicamente eu vou trabalhar aqui com a montagem de algumas tabelas de quantificação, né, de respostas e cálculo também de porcentagem através da tabela dinâmica. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou montar uma tabela para ver lá as quantidades de resposta que a gente tem, né, e também calcular o percentual para questão do motivo de escolha do curso. Então, para fazer tabela dinâmica é bastante simples, tá, pessoal? Basicamente, a gente seleciona o conjunto de dados. Eu vou sempre selecionar o conjunto de dados inteiro, tá? Mas quando for de uma questão só, você pode fazer direto, selecionando apenas essa questão. E aí a gente vai na opção aqui, inserir tabela dinâmica. Está pedindo para colocar aqui numa nova planilha, vai abrir uma planilha aqui do lado, uma nova aba no caso, né? E aí abriu uma planilha 2 e aqui a gente vai montar a tabela da maneira que a gente quiser. Então, se a gente quer montar uma tabela para quantificar lá os motivos de escolha do curso, basicamente a gente puxa essa informação para a linha e aqui no Excel, então na tabela dinâmica, ele coloca as opções de resposta. Né? Afinidade com a área biológica, influência familiar, outro e retorno financeiro. Ele sempre coloca em ordem alfabética. Então depois, se você quiser mudar essa ordem, por exemplo, deixar o outro por último, ou deixar do que mais apareceu por que menos apareceu, aí depois, fora da tabela dinâmica, você tem essas opções. Correto? Mas colocou as opções aqui, e aí para aparecerem os valores, a gente repete a informação em valores. E aqui ele conta automaticamente quantas pessoas responderam cada uma das alternativas. Entenderam? Então, automático, não importa quantas pessoas sejam, tá? Se o teu questionário for aplicado para 500 pessoas, vai demorar o mesmo tempo. Se a gente quiser calcular as porcentagens, também tem a opção de fazer isso automaticamente na tabela dinâmica. Então, a gente pode puxar de novo a opção aqui, ele repete, né? Então, ele contou novamente, mas aí aqui a gente pode configurar esse valor para não ser uma contagem, em si uma porcentagem. Então, se clicando aqui em cima, você tem configurações de campo de valor e aqui ele te dá várias opções. Tá? Ele tem opções aqui de soma, média, quando a gente tem valor numérico. E aqui do ladinho tem mostrar valores como. Então aqui está mostrando sem cálculo, a gente pode fazer porcentagem. Pode ser porcentagem geral, pode ser porcentagem de linha, de coluna. Eu sempre vou selecionar percentual do total de coluna. Tá? Porque depois, quando a gente for fazer os cruzamentos, principalmente, é bem importante a gente fazer essa parte. Correto? Então, aqui está montado. O problema da tabela dinâmica, ela vem primeiro com umas bordas azuis aqui, né, que estão fora das normas de tabela para trabalho científico, né, vem com algumas coisinhas escritas. Então, uma opção para você arrumar essa tabela, você pode copiar o conteúdo da tabela, ali só o meio, né, das informações, colar no outro local, e aí aqui você pode formatar esse valor de maneira correta. Tá? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, as respostas, né, como já deixando numa tabela, num formato assim mais, né, de artigo científico. Aqui a gente pode deixar como quantidade, que é a quantidade de respostas que a gente tem. E aqui a gente pode deixar como porcentagem. Entendido? Então aí, uma opção é essa. Você copia lá o conteúdo da tabela e aí depois, fora da tabela dinâmica, você consegue ir formatando esses valores, né? Por exemplo, colocando bordas aqui em cima, né? A gente pode colocar borda dentro de uma tabela, nas normas de tabela a gente teria borda em cima e embaixo aqui, no final a gente teria apenas uma borda, então você já pode ir configurando essa tabela. Se você quiser fazer um gráfico disso aqui, você pode selecionar as respostas e as quantidades e pedir o gráfico. Por exemplo, podíamos fazer aqui um gráfico de pizza. Ele monta um gráfico de pizza para você. Legal? Podia trocar esse gráfico, fazer um gráfico de barras, né? Então você vai podendo aí vendo dentro obviamente, das normas que a gente tem para gráfico, né? Qual gráfico que seria utilizado, que poderia ser utilizado em cada situação. Tá? Então aqui no caso, eu teria esse gráfico de pizza. O título ele sempre coloca a informação na primeira
Da coluna de cima ali dá para você tirar, tá? Então, esse título quantidade, ou você coloca um título correto, né? Ou você pode deixar dessa forma. Entenderam? Então, basicamente é assim que a gente trabalha com tabela dinâmica. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o cruzamento de duas informações. Então agora eu vou pegar e vou relacionar a informação sexo com prática de atividade física. Então, novamente, venho no meu conjunto de dados, inserir tabela dinâmica. Ele vai me abrir outra aba. Você pode colocar de dentro de uma planilha já existente, se você preferir, tá? E aí aqui você pode montar uma tabela cruzando duas informações. Então como que a gente cruza duas informações? A gente pega uma informação e coloca em linha. Então eu vou pegar prática de atividade física e colocar em linha. Vai aparecer sim ou não. Para cruzar com outra questão, agora eu vou cruzar com o sexo, a outra questão tem que ir em coluna. Então cuidado com isso. Tá? Uma em linha, outra em coluna. Ele vai fazer o cruzamento das informações. Então feminino e masculino ali em cima, sim e não aqui embaixo. Como a gente fez na tabela individual, né, para aparecer o valor, a gente pega uma questão e repete aqui em valores. Então ele vai fazer a contagem de quantas mulheres responderam sim ou não e quantos homens responderam sim ou não. E aqui o total geral, né, juntando homens com mulheres. Para calcular a porcentagem, da mesma forma, a gente pode repetir a informação aqui dentro. A tabela fica gigante, aqui a gente não vai poder ver muito bem, depois a gente arruma ela, né? E aí a gente vem aqui em contagem e configuração de campo de valor. Como a gente fez na anterior, a gente vem aqui mostrar valor como, e aí coloca como percentual total de coluna. E agora ele me dá a informação que eu quero. Então aqui ele está pegando o feminino, correto? O não e o sim. E ele está me dizendo, são 20 mulheres que responderam não, 24 responderam sim, e do lado já calculou o percentual para mim. Então 45% das mulheres não fazem atividade física e 54% fazem. E aí com essa tabela, também ela vem toda gigante aqui, cheia de informação, a gente pode pegar o quê? Copiar a parte que nos interessa, digamos assim, né? Que é a parte basicamente da comparação de um grupo com outro, colar num outro local, aqui do lado, vou fazer isso. E aí aqui a gente arruma, configura, deixa ela no formato correto já para aplicação, para apresentação depois. Legal? Então só lembrando aqui, a primeira é do feminino, aqui ó, feminino, e o percentual do feminino. Então a gente deve colocar aqui, né? Então aqui vão ser as respostas. A próxima coluna vai ser feminino. E a próxima vai ser porcentagem feminino. Aí a outra vai ser masculino. E a próxima porcentagem masculino. Entendido? Então agora a gente tem a tabelinha aqui já num formato mais, digamos assim, interessante, né? Porque a tabela dinâmica ela fica ali bem desagradável da gente visualizar. Podemos colocar os totais, se a gente quiser, né? Então a gente pode colocar total aqui, a gente pode ir no autossoma, ele vai somar os resultados para a gente, né? A gente tem um total de 44 mulheres. As porcentagens é legal também sempre formatar em porcentagem, né? Então aqui no Excel esse símbolo de porcentagem aqui em cima, ele formata um valor em porcentagem. Ele multiplica por 100 e coloca o símbolo. Então aqui a gente tem uma tabela realmente, um formato já apresentável, né? Para a gente colocar no trabalho. Vou colocar as bordas aqui também em cima e embaixo, e aqui também em cima e embaixo, porque eu tenho um total, né? Então sempre que a gente tem total, a gente coloca a borda também em cima e embaixo. Então aqui está uma tabelinha relacionando sexo com prática de atividade física. Um gráfico disso seria bem interessante. Só cuidado, o gráfico disso tem que ser feito pelas porcentagens. Como aqui nós temos mais mulheres do que homens, né, para ter uma comparação realmente efetiva entre os resultados, a gente tem que trabalhar com as porcentagens dentro do grupo. Por isso que eu coloquei lá sempre porcentagem de coluna. Então eu seleciono as respostas, aí eu aperto Ctrl, seleciono o feminino, e como o Ctrl ainda seleciona apertado, eu seleciono o masculino. Se preferir copiar e colar aqui essa coluna de resposta e as porcentagens do lado, para não ficar se tiver dificuldade nessa seleção, mesma coisa. Inserimos um gráfico, aqui tem que ser, obviamente, um gráfico de colunas, de pizza, por exemplo, não vai dar certo, né? Pode ser um gráfico de colunas, digamos assim, 3D, aí é a opção, né, gosto do freguês. Vamos fazer um gráfico normal mesmo, né? Eu vou tirar o título, ou coloco um título realmente do que significa o resultado, e aqui a gente consegue visualizar, né, as informações da tabela. E em percentual a gente consegue comparar.
Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente pegar o sexo feminino, tem mais mulheres que praticam atividade física do que não praticam, mas a diferença é muito pequena. Já entre os homens, grande maioria pratica, 75%, e já as mulheres, desculpa, e entre os homens, né, apenas 25% não praticam atividade física. Correto? Então aqui eu mostrei para vocês como utilizar a tabela dinâmica para você fazer essas comparações, né? Fazer tabela, pegar percentual, fazer gráfico e também fazer o cruzamento. Esse cruzamento é bem importante, né? É bem legal esse tipo de comparação que a gente pode fazer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Valeu, até a próxima.